Ah, rapaz, pensa bem. Pensa bem. Eu me arrependi. Não tem sinal em alguns lugares para onde eu vou. Vocês estão vendo uma lousa interativa aí que eu criei? Sim. Deixa eu só Eu fazer um solicitei teste aqui. acesso aí, professor. Você tem que ou libera acesso para geral ou botar o e-mail de todo mundo que está aqui para liberar. Calma aí, aonde? Na lousa interativa, vocês estão falando? No canto superior direito, compartilhar. Vê se vocês estão vendo agora. Eu tô vendo, acho que um Word, um PDF. Então, deixa eu falar. Eu tô projetando PDF, tô ficando maluco. Tô projetando PDF, tô perguntando se estão vendo a apresentação. Só tava fazendo um teste aqui. Pessoal, boa noite para vocês. Nossa aula está sendo gravada. Vamos começar falando do nosso trabalho. Falei para vocês na semana passada que eu finalizaria os detalhes, né, para nossa atividade. E acho que já está aparecendo aí na tela para vocês quais são os parâmetros, né, para a realização do trabalho. Bom, a gente vai ter como trabalho, valendo 2 pontos extras, a elaboração de uma resenha sobre teoria institucional. Lembrando, teoria institucional foi a primeira aula que nós tivemos após a correção da prova, tá? Então, nós tivemos na aula seguinte, a nossa a vista de prova, e a aula seguinte já foi sobre teoria institucional, quando nós introduzimos, né, alguns conceitos mais específicos de análise econômica do direito. E, além disso, eu encaminhei para vocês também 2 textos de apoio, né, 2 capítulos de livros, 2 livros diferentes, né? Um deles é esse livro aqui que está na nossa bibliografia, que eu recomendo, é o curso de análise econômica do direito, tá? Esse é o livro que serve também como base do curso ministrado na FGV. É um dos mais adotados para a disciplina, então eu encaminhei para vocês um capítulo desse livro, encaminhei um capítulo de um outro livro, que esse é uma das referências sobre teoria institucional, que é Por que as Nações Fracassam, né? E vocês podem utilizar tanto material de sala quanto outros materiais, quanto os materiais que eu encaminhei, materiais disponíveis na internet, para falar a respeito da teoria institucional. Ah, professor, é uma resenha crítica? Pode ser. É uma resenha sobre uma parte específica, sobre as origens da teoria institucional? Pode ser. Sobre críticas à teoria institucional? Pode ser. Desenvolvimento atual da teoria institucional? Pode ser. O tema é teoria institucional, não precisa fazer uma resenha geral, não precisa fazer uma resenha crítica, não tem nada específico desde que vocês estejam tratando de teoria institucional. Vocês podem abordar diversos pontos, tá? Na nossa aula, nós fizemos uma retomada histórica e falamos sobre as características gerais da teoria institucional. É a linha que eu recomendo, que talvez seja mais familiar para vocês escreverem e que também tem a maior abundância de referências na internet, tá? O valor desse trabalho vai ser de 2 pontos extras para A2. Então, nós temos um trabalho valendo 2 pontos adicionais para A2. Professor, tirei 10 na A2. Parabéns, não vai usar esses 2 pontos. Ah, tirei 10 e tirei 2 no trabalho. Tirei 9 na prova e tirei 2 no trabalho. Vai ficar com 10. Tá? Então, não tem como extrapolar esse ponto para outro momento. Tá bom? Além da pontuação, a melhor resenha das 2 turmas de análise econômica do direito, manhã e noite, vai receber como uma premiação o livro Economia na Palma da Mão. Então, o melhor trabalho, ele vai ter, o melhor trabalho na minha avaliação, né, tem que ser subjetiva, não tem jeito, vai receber como premiação esse livro Economia na Palma da Mão, que eu anunciei para vocês já há um tempo atrás. Quais são as características desse trabalho? Mínimo de 20 linhas e máximo de 80 linhas. Foi um pedido hoje mais cedo para expandir, eu tinha colocado 40 linhas de máxima. Ah, professor, pode ser 85? Pode. Pode ser 90? Pode. Pode ser 19? Não. Tá? O mínimo de 20. Máximo de 80 eu tenho a tolerância para cima. Pode ser 280 linhas? Também não, né? Senão eu não vou conseguir corrigir tudo. Então, tentar chegar, usar o bom senso aí para cima, para baixo não. Mínimo de linhas é mínimo. Para cima a gente até tem tolerância. Para baixo aí também já é demais, senão não vai escrever nada. A fonte, Times New Roman, tamanho 11 pontos, entrega vai ser em .x ou PDF, tá?
E quais são os parâmetros da entrega? A autoria é individual. Queria colocar em dupla, né? Mas aí teve a questão do livro, ficou um pouco complicado, as turmas também são separadas e acabar ficando gente fazendo individual. Então, para evitar polêmica e acelerar os trabalhos, a autoria vai ser individual. A data máxima da entrega é dia 16 de junho, ou seja, vocês vão ter 3 semanas a partir de agora para produzir esse trabalho. Que, na minha concepção, acho que 2 dias, né, um dia recolhendo referências e outros para produzir o texto, eu acho que é o suficiente para fazer um trabalho satisfatório. A forma de entrega é envio via e-mail, tá? Eu deixei o meu e-mail especificado e o título, por gentileza, coloque em trabalho AED para ficar mais fácil de localizar, evitar às vezes ir para o spam, né? Então, tentar facilitar esse trabalho. E a avaliação do trabalho, da entrega, né? E a divulgação do prêmio vai ser feita até a data do dia 30 de junho, uma semana após a nossa prova, tá? Então, vocês vão ter 3 semanas para produzir, eu vou ter 2 semanas para corrigir e dar nota e divulgar quem vai ser o premiado com o livro. O premiado, a gente combina, eu entrego o livro, né? Combina pode pegar aqui no meu escritório, eu vou até a casa da pessoa, isso aí é o de menos, tá? Mas até o dia 30 a gente faz pelo menos a divulgação e a entrega a gente faz lá no carro do Rio Cap para poder entregar esse livro em mãos. Critério de avaliação. Coesão textual. Esse é o principal critério de avaliação. Venho frisando com vocês desde a prova, né? Os textos, principalmente dos operadores do direito, tem que ser um texto coeso. O texto tem que fazer sentido. As partes do texto têm que se comunicar. Então, esse sempre vai ser o principal critério de avaliação de um trabalho. A originalidade, claro, não pode haver plágio, né? Plágio, nota 0. E citação de referências. Sendo que essas referências não precisam estar no modelo da BNT. Professor, posso colocar? Pode, mas não precisa estar. Isso também não significa que vai ser feita a moda Bangu ou não vai ser feito, né? Então, se existem referências dentro da obra, né? Se você está, às vezes, copiando um trecho, se você está transcrevendo uma ideia muito próxima do original, faça uma referência, coloca às vezes uma nota de rodapé, não precisa estar no padrão da BNT, mas é preciso saber de onde foi recolhida essa referência, tá? E, obviamente, atender todas as características colocadas aqui acima, né? Tem que estar bem formatado, tem que estar dentro desse limite que eu coloquei aqui, mínimo é mínimo, não tem como ser menos que 20 linhas, tá? A autoria tem que ser individual, data máxima da entrega tem que ser respeitada. Então, esses serão os critérios de avaliação para esse trabalho. Esse documento aqui em PDF, que eu estou lendo para vocês, eu vou encaminhar para vocês via WebGIS, tá? Para que vocês tenham acesso a essas informações, para que não haja dúvida. Se houver dúvida, vocês podem perguntar. Eu vou encaminhar para vocês esse arquivo. Show de bola? Alguma dúvida em relação ao que foi explicado, pessoal, em relação ao trabalho? Algo que vocês queiram perguntar? Professor, quem terminar antes desse prazo aí pode ir enviando já ou tem que enviar só nesse dia? Não. Até esse período pode sim. Tá ok, então. Obrigada. Tá? Pessoal, só tomar cuidado, assim, teoria institucional, na seara lembrem-se de, quando procurarem referências, relacionarem teoria institucional com análise econômica do direito ou com economia, tá? Porque talvez outras disciplinas, né, esse termo institucional é um termo genérico, né? Então, cuidado para vocês às vezes não começarem a pesquisar e acharem coisas que não tem a ver com a nossa disciplina, tá bom? Alguém ia perguntar mais alguma coisa, eu acabei cortando, acho. Não? Bom, então, prossigamos. Vou fechar aqui o trabalho, vamos começar a nossa... Vamos começar a nossa aula de hoje. Vê se está aparecendo aí para vocês, pessoal.
Tá passando aí? Tudo certinho? Beleza. Deixa eu só fazer um teste aqui para ver se a caneta ficou melhor. Eu instalei um driver aqui no computador. Ah, tá bem melhor, né? A letra tá saindo bem mais suave. Antes estava complicado. Agora ficou melhor. Bom, vamos então iniciar nossa aula de hoje. Acabou que a aula hoje na turma da manhã ela andou bem mais rápido do que eu imaginava. A gente acabou bem mais cedo, né? Mas aqui a turma da noite costuma ser mais participativa. Então, acho que vai ser um tempo suficiente para a gente explorar bem a nossa matéria de hoje. Semana passada, nós falávamos a respeito da análise econômica do direito com foco no direito de propriedade. E em termos da contribuição da análise econômica para o direito, há três áreas principais, né? A área de propriedade, que foi a que nós tratamos inicialmente, que traz os conceitos mais básicos, né, para que a gente possa desenvolver até outros ensinamentos da nossa disciplina, tá? A área de contratos e, posteriormente, a área de direito criminal, direito penal, na teoria econômica do crime, que, na minha opinião, também é a matéria mais instigante, mais interessante para a gente colocar o enfoque da análise econômica do direito. Tá? Hoje nós falamos de contrato, e aí nós vamos começar a nossa aula dando uma definição mais jurídica para contrato, né, falando uma definição assim mais ampla dentro do direito, que é dada por Paulo Furquim de Azevedo. Ele diz o seguinte: o contrato ele é um acordo entre duas ou mais partes. Esse contrato transmite direito entre essas partes, assim como estabelece, exclui ou modifica deveres. Esse tipo de relação manifesta-se concretamente de diversos modos, variando em complexidade, forma, tempo, salvaguardas e capacidade de se fazer cumprir os termos acordados. Tá? Vejam que na seara do direito, esse conceito de contrato, ele tem uma abordagem, ele tem uma pegada bastante ampla, né? Como o próprio texto coloca aqui, esse tipo de relação manifesta-se concretamente de diversos modos, variando em complexidade, forma, tempo, salvaguardas, né, que seriam proteções, e capacidade de se fazer cumprir os termos acordados. Em inglês, essa capacidade de se fazer cumprir um acordo, né, de se fazer cumprir a lei, é chamada de enforcement. E na área do direito, na área da análise econômica do direito, a gente acaba tomando emprestado muitos termos ingleses, americanos, da língua inglesa, né, melhor falando, da língua inglesa, como esse termo chamado enforcement. Ele é um termo bastante comum, tá, na literatura da análise econômica do direito e se refere à capacidade de se fazer cumprir os termos de um acordo, de se fazer cumprir a lei, uma decisão judicial, tá? Essa definição do direito, ela é bastante abrangente, né? E a gente sabe, vocês mais até já no período avançado da faculdade, que muitas coisas que nós costumamos tratar de forma leiga, como, por exemplo, casamento, sob a ótica do direito, é um tipo de contrato, né? Então, o casamento, sob a ótica do direito, é um tipo de contrato. Sob a ótica econômica, não faz muito sentido você falar de casamento como um contrato, né? Casamento, a princípio, não gera eficiência econômica, né? Não há interesse da economia em tratar o casamento como um contrato. Mas, na ótica do direito, qualquer relação que gere um acordo de vontades, que crie expectativas, em que você tenha a transmissão de direitos e deveres, ainda que subentendidos, ainda que implícitos, esse tipo de relação é um contrato sob a ótica do direito. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu ia muito à biblioteca, né? Eu achava interessantíssimo. Não sei se hoje ainda é assim, desde que eu voltei para a faculdade como professor, eu não tive a oportunidade de voltar à biblioteca, eu já estava na pandemia, mas tinham muitas obras antigas lá. Eu lembro que tinha um livro de contratos desse tamanho aqui, que eu comecei a estudar, não lembro se no terceiro ou no quinto período, né? Para mim foi uma satisfação muito grande, me senti assim, um grande jurista, estudando um livro daquele tamanho. E exatamente
esse tamanho, né, essa grossura desse livro, ela se dava porque o tema de contratos ele é muito abrangente, né? Ele tem uma série de ramificações, muitas relações, como eu falei, que nós tratamos na vida real, na vida normal, como um nome qualquer, para a área do direito, ele tem um valor de um contrato. E a própria ideia de Constituição, a ideia moderna da Constituição, desse pacto social, tem a ver como uma espécie de contrato. Vocês devem ter estudado isso em ciência política, mas na moderna teoria constitucional, o Estado, a justificativa para o Estado, a própria Constituição, ela consubstancia um contrato subscrito por todos os seus cidadãos de um determinado país, e que é como se eles estivessem abrindo mão da sua liberdade, abrindo mão da sua independência, da sua autonomia, de certa forma, em certa medida, em troca de um bom convívio na sociedade, né? Em troca de proteção oferecida pelo Estado e, mais recentemente, não só proteção, mas outros serviços básicos, né? Então, a ideia fundante, né, da norma mais hierarquicamente mais superior do direito é também baseada em contrato, né? Então, a Constituição, ela é a expressão do contrato social que foi pactuado implicitamente por todos os cidadãos, né? Então, o Estado, ele nada mais é do que um pacto social, um contrato assinado por todas as pessoas que moram naquele determinado país e que aceitam se subjugar às regras definidas pelo Estado em troca de proteção, de salvaguarda jurídica, em troca de determinados serviços públicos, determinadas garantias fornecidas por aquele Estado, certo? Quando a gente passa um pouquinho para a análise propriamente econômica, a gente tem aqui uma citação de dois autores, Ullen e Kutter. Esses dois autores, eles têm várias obras na área da análise econômica do direito, e eles fazem algumas considerações sobre contratos que distinguem um pouquinho a abordagem jurídica de contrato da abordagem econômica, tá? As pessoas continuamente fazem promessas, né? Vendedores prometem felicidade, amantes prometem casamento, generais prometem vitória, crianças prometem se comportar melhor. A lei se envolve quando alguém busca fazer valer essa promessa. Então, sob a ótica da análise econômica do direito, essa citação já começa a desenhar um pouco o entendimento da análise econômica do direito a respeito de contratos, né? Então, existem expectativas nas mais diversas relações sociais, tá? Mas nem todas elas terão, por exemplo, o amparo do Estado, nem todas elas poderão ser forçadas a serem cumpridas pela coerção estatal. E aí a gente já começa a traçar, começa a delinear, né, um pouco qual é o entendimento da economia a respeito dos contratos. E quando a gente para analisar como o direito trata os contratos, né? E aí é uma distinção, o direito trata há muito tempo os contratos com grande seriedade, desenvolveu vários institutos, a economia demorou um pouquinho, né, para voltar os olhos para esse tipo de relação e analisar economicamente uma relação contratual. O direito não, o direito sempre teve um olhar mais detalhado. Do ponto de vista da economia, os contratos, eles vão ter uma distinção grande em relação ao direito. Porque, vejam só, imaginem que vocês estão numa feira e que vocês compram um abacaxi de um feirante, tá? Então você comprou o abacaxi, recebeu o abacaxi, pagou esse abacaxi, ou seja, você tinha o dever de pagar, o direito de receber, o vendedor tinha o direito de receber e o dever de te entregar a coisa, e aquela relação foi concretizada, tá? Supondo que você fosse para casa e consumisse aquele abacaxi, e aí passasse muito mal, juridicamente haveria fundamento para que você acionasse o vendedor daquele abacaxi para que ele te reparasse por um eventual dano, né? Um dano físico, né? No caso, por você ter comido uma comida estragada. Então, o direito entendeu aquela relação tácita, aquela relação de compromisso tácito, de compra e venda, aquela relação como um contrato tácito, um contrato implícito
entre aquelas duas partes. Então, o direito atribuiu àquela relação analisada o peso de um contrato formal. No caso de você ter acionado, por exemplo, um determinado feirante e você ter passado mal, por exemplo, pelo consumo da fruta que ele te vendeu. Para a economia, esse tipo de transação, que é o que nós chamamos em economia de troca ou negociação à vista, em economia a gente usa uma palavra chamada spot, que é muito comum a gente ouvir isso no mercado financeiro, dólar spot, uma commodity no mercado spot, petróleo na cotação spot, significa na cotação à vista, né, para liquidação imediata, para liquidação daquela negociação imediata. Do ponto de vista da economia, isso não é um contrato, tá? Isso é simplesmente uma troca. A economia não configura isso como um contrato. Porque para a economia, o contrato ele só faz sentido e ele só vai entrar em cena quando nós tivermos algum tipo de compromisso diferido no tempo. Quando nós tivermos algum tipo de negociação que se inicia num determinado momento e se perpetua por um determinado período, ou que se inicia num determinado momento e se concretiza à frente. Então, para a economia, o contrato ele vai funcionar como uma garantia para determinadas negociações que envolvem um risco intertemporal. Porque a partir do momento que nós pactuamos qualquer coisa para o futuro, apesar da gente poder fazer uma previsão com alto grau de confiabilidade sobre uma série de coisas, menos confiabilidade sobre outras, mas nós não podemos ter certeza absoluta de que aquele negócio, de que aquela coisa irá se concretizar. Porque o futuro, ele sempre vai embutir uma determinada insegurança, uma determinada incerteza. Então, por mais que haja confiança de que o sol vai nascer amanhã, de que daqui a algumas horas nós vamos encerrar a nossa aula, sempre é possível acontecer alguma coisa. Não é porque o sol nasceu até hoje que ele vai nascer amanhã. Isso não é relação fatal. Pode vir um asteroide aí que não está mapeado, bater no sol, explodir ou desorganizar todo o sistema solar, certo? É uma probabilidade ínfima, porém existe uma probabilidade, né? Não é fatal que as coisas continuem a acontecer como aconteceram até hoje. Então, toda relação para o futuro, principalmente quando nós envolvemos seres humanos que podem padecer de uma hora para outra, né? podem ter algum tipo de mal súbito, etc., e uma série de outras intercorrências, ela sempre vai envolver algum tipo de insegurança. E o contrato, ele funciona como uma espécie de salvaguarda, tá? Trazendo a relação aqui, para a gente fazer uma distinção, por exemplo, entre essa negociação do mercado à vista pela ótica da economia e a negociação contratual, basta a gente imaginar que se o feirante e o seu freguês todos os dias ao longo de 10 anos se encontraram na determinada feira e fizeram uma transação, isso não significa que no dia seguinte um dos dois poderá exigir a presença do outro, né, naquela feira. Não é porque todos os dias eu comprei um determinado produto de um vendedor, né, e finalizei a minha negociação e paguei à vista, que isso vai gerar uma expectativa legítima de que essas coisas continuem a se perpetuar no tempo. Eu simplesmente posso não querer mais comprar, o vendedor pode não querer mais vender aquele determinado produto, logo, a economia não trata essas negociações que aconteceram como um contrato continuado. Foram várias negociações que aconteceram no mercado à vista, tá? A economia vai entender a importância do contrato. Vamos pensar aqui no caso de um pintor e o seu contratante. Vamos colocar esse exemplo de um pintor que seja assim um pintor bastante famoso, né? E aí ele tem uma mão de obra bem cara, porque ele tem uma qualidade muito grande na sua obra, enfim. Vamos supor que esse pintor ele queira vender o quadro dele, né? Ele aceite trabalhar por um montante de 800 mil reais. Tá? Então eu tenho aqui um pintor que aceita trabalhar por 800 mil reais. Então o custo para que ele pinte um quadro é 800 mil reais. E aí eu tenho um comprador, um colecionador que adora o estilo desse pintor
e que aceita pagar até R$1.200.000 por um quadro desse pintor. Conversa vai, conversa vem, os dois chegam num determinado acordo para que essa obra ela seja finalizada, pelo pintor pelo montante de R$1 milhão, ok? Então nós temos aqui R$1 milhão como valor final para o trabalho desse pintor. Só que o pintor, ele exige um pagamento à vista, ele vai falar, tudo bem, R$1 milhão, eu pinto esse quadro, o comprador ok, eu pago R$1 milhão, e o pintor fala, olha, só que eu vou demorar um mês para produzir esse quadro, tá? Eu não consigo entregar esse quadro agora, não é uma entrega imediata, é impossível fazer isso agora. O comprador, tudo bem. Só que aí o pintor fala, eu quero 200 mil de adiantamento. Vamos imaginar que na ausência do Estado, na ausência de qualquer instrumento de coerção para que esse pintor fizesse o seu trabalho, vamos supor que o colecionador pagasse 200 mil reais para esse pintor. Do ponto de vista do pintor, seria plenamente racional se ele pegasse esses 200 mil reais e sambasse fora, né? Fosse embora com esses 200 mil reais, porque ele não teve qualquer custo, não teve qualquer desgaste físico, psicológico para realizar esse quadro e embolsou 200 mil reais à vista, né? Então, da ótica do pintor, exigir um pagamento inicial no montante, por exemplo, de 200 mil e ir embora com dinheiro é plenamente racional. Na ausência de qualquer punição possível, esse pintor teria um incentivo muito grande para poder fazer isso. Do ponto de vista do colecionador, ele pode pensar que ao receber a sua pintura, ele adiantou 200 mil e ele não vai pagar os 800, né? Ele não vai pagar os 800. Ele vai deixar simplesmente que o pintor fique sem o seu pagamento. Ele leva o quadro embora e aí o pintor não recebe esses 800 mil. Então ele vai ter pago 200 mil por algo que valia 1 milhão, na sua ótica. Na verdade, valia até 1 milhão e 200 e que ele pactuou pagar 1 milhão. Então, na ausência de qualquer instrumento, de qualquer coerção para um determinado cumprimento, existem incentivos claros, não estou dizendo que isso é moral, ético, etc., nem estou dizendo que todas as pessoas vão agir dessa forma, mas na ausência de algum tipo de coerção externa, na verdade coerção já tem esse sentido, né? Na ausência de coerção, há um incentivo muito grande, seja para o pintor receber o seu dinheiro e ir embora, seja para o colecionador receber o seu quadro e ir embora. Mas é plenamente possível que cada um desses dois consiga antecipar o movimento do outro. E aí, se não há garantia para o colecionador, ele vai pensar o seguinte, bom, se eu der os 200 mil, esse cara pode ir embora com o meu dinheiro, eu vou ficar sem o quadro. E o pintor pode pensar o seguinte, bom, se eu entregar esse quadro antes do pagamento total, pode ser que eu não tenha, pode ser que eu fique sem o meu dinheiro, e eu não vou assumir os custos de produzir o quadro durante um mês, porque eu não tenho capacidade financeira, não é interessante que eu custeie, por exemplo, 100 mil reais, 150 mil reais de material, 200 mil reais de material, para entregar esse quadro aqui em um mês e poder tomar um calote no pagamento desse quadro. Na ausência de coerção, na ausência de instrumentos que deem previsibilidade ou que obriguem as pessoas a cumprirem determinadas obrigações, os incentivos para que o negócio dê errado são muito grandes. Consequentemente, já que um consegue antecipar a falta de cooperação do outro, é bem provável, é bem possível que uma das partes, ou ambas as partes, não queira cooperar e, consequentemente, não queira finalizar uma transação. Então, na ausência de algum tipo de segurança, algum tipo de salvaguarda, muitas transações que dependem desse diferimento temporal, dependem de uma insegurança inerente à natureza do negócio, deixariam de ser realizadas. Então eu poderia eventualmente contratar uma pessoa para pintar a minha casa, eu adiantaria para ele um determinado dinheiro e ele não iria trabalhar. Ou ele poderia trabalhar e depois ficar sem receber o seu dinheiro. Então, se as pessoas elas têm uma possibilidade de auferir determinados ganhos sem um risco relevante
qualquer para inadimplir uma obrigação, para não cumprir uma obrigação, elas têm incentivos para agir nesse sentido. O problema é que quando essas negociações elas não acontecem, a sociedade não enriquece. Quando as trocas não ocorrem, quando negócios não são feitos, a sociedade fica estagnada ou, dependendo, ela pode empobrecer. Então é interesse da economia, é interesse da análise econômica fomentar instrumentos, fomentar configurações que propiciem cada vez mais negócios a serem realizados. Porque quanto mais negócios são realizados, maior é o bem-estar da sociedade, maior é a riqueza daquela sociedade. Porque vejam só como a gente pode apurar isso dentro dessa negociação. O pintor, ele disse que ele tinha em mente um valor mínimo para receber pelo seu trabalho de R$800 mil, tá? Então esse seria o valor mínimo que ele aceitaria receber pelo seu trabalho. Porém, na negociação, ele chegou a um valor de R$1 milhão. A diferença para esse pintor foi de R$200 mil. Esse foi um excedente de satisfação que ele obteve. Ele esperava, aliás, ele tinha como pretensão mínima receber um valor de 800 mil, ele aceitaria 800 mil, mas ele fechou por R$1 milhão. Então significa que ele teve um ganho de satisfação de R$200 mil. Enquanto o colecionador, que poderia se dispor a pagar até R$1,2 milhão, fechou um negócio por R$1 milhão. Esse colecionador também teve um excedente de 200 mil. Nesse momento, a sociedade, quando nós consideramos as óticas do pintor e do colecionador, nesse momento, a sociedade teve um ganho de bem-estar de 400 mil quando essa negociação foi realizada. Ao realizar um negócio, ao fecharem esse pacto, ao fecharem essa troca, que diferida no tempo, certo? Pintor e colecionador adicionaram à sociedade 400 mil reais ou 400 mil pontos, como a gente queira colocar, de satisfação, de riqueza. Tá? E quanto mais negociações como essas são realizadas de maneira voluntária, de maneira cooperativa, mais rica uma sociedade fica, porque como nós aprendemos no início da matéria, né, o comércio ele pode ser bom para todos, então realizar trocas costuma ser bom para todas as pessoas envolvidas. Porém, se por algum motivo eu não tenho esses contratos acontecendo, nós temos aqui um problema de que essa riqueza não será construída, a sociedade ela não terá um avanço em termos de satisfação, essa sociedade ela não vai enriquecer da maneira apropriada. Podemos dizer que essa sociedade ela será menos eficiente do ponto de vista econômico. E não vamos esquecer que a grande preocupação da análise econômica do direito tem a ver com a eficiência econômica que os institutos de direito fornecem à sociedade. Então, a eficiência econômica para a análise econômica do direito é um valor a ser perseguido, é um valor a ser buscado pelas suas intervenções. Para que a gente possa trazer um pouco do que nós aprendemos, por exemplo, recentemente, nós podemos caracterizar essa situação aqui como uma situação Pareto eficiente, como uma situação em que ambas as pessoas envolvidas estão tendo ganhos de bem-estar. Ambas as pessoas estão numa posição melhor do que estavam anteriormente. Então, nós geramos uma eficiência econômica e uma eficiência econômica que atingiu todas as partes envolvidas. Inclusive, quando nós falamos de eficiência econômica, né, muitos de vocês elencaram, né, a eficiência econômica de Pareto como uma eficiência econômica mais desejável. E é interessante a gente pensar que quando nós fazemos negociações com outras pessoas, nós só costumamos topar a negociação se nós entendermos que ela foi positiva para a gente. Né? Então, as negociações que os indivíduos realizam, indivíduos com empresas realizam, são negociações normalmente Pareto eficientes, porque ambos passam a um grau maior de satisfação
do que anteriormente, antes daquela troca. Eu vou passar para vocês rapidamente, né, de que maneira isso acontece prática na sociedade, com uma dinâmica proposta por um professor que não é americano, acho que esse professor ele é espanhol, mas uma universidade americana, Universidade de Illinois, e ele faz uma dinâmica com os alunos, demonstrando, né, de que forma isso acontece na prática. E eu vou colocar essa... Acabei fechando aqui Vou só voltar no vídeo. Eu vou colocar esse vídeo numa velocidade um pouquinho mais avançada para vocês, para que não fique chato, para que a gente possa ver na prática a importância de que esses contratos, né, sejam fomentados. Só um instantinho. A importância de fomentar esses contratos. Fiquei pensando, ficou meio estranho o que eu havia falado. Vocês estão vendo aí, pessoal, a tela? Está num tamanho bom para vocês, o vídeo? Ou está pequeno? Está um pouco pequeno. E agora? Melhorou bastante. Melhorou? Beleza. Vou explicar para vocês a dinâmica, porque a legenda está um pouco desencontrada, desincronizada. Esse professor ele pega um saco plástico que tem vários objetos dentro e começa a entregar para os alunos de maneira aleatória, tá? E aí depois ele pede que esses alunos façam uma avaliação, deem uma nota para o objeto que eles receberam. Depois que eles dão essa nota inicial, ele deixa esses alunos negociarem entre si e pede que depois dessa negociação eles atribuam uma nota para o objeto que eles receberam, tá? Que eles conseguiram negociar. Então vou passar para vocês aqui rapidinho. And then, once I give you the gift, I want you to think about what you have, because here's what I'm going to ask you. I'm going to ask you your name. I'm going to ask you to describe the gift you got to the class. And then I'm going to ask you to give a number from 1 to 10 to the gift you have. 10, I really, really like this. 1, this is crap. I don't like it, right? So when I give you the gift, think about the number you want to give. And that's yours. I have a nice thing for you here. Oh, this is good. And I have between, this one, you got the Vaseline here, nice. And then I'm going to start here. This is all the gifts are very random. You got that. Nice. You got that. Here's yours. Here's yours. And here's yours. All right. So, and then I want someone out here. Let's see who's good with math. Out here. What do I have you here? You're not very good with math. What do I have you? Here's what you have to do, right? It's very, very hard. Every time they say a number, you add it up. Right? So you're going to add the numbers up and you tell me the total. That's, you can do that? All right, well, you're going to why don't you back her up, right? So, and we all keep a track on your mind, right? All right, so I'm going to start here with you guys. We have more time to your name, describe what you got, in whatever detail you want, and then how many points you have, all right? I'm John. I got pink razor. That's nice. And I'll probably give about a 3. A 3, all right, pink razor. All right, is it because they're pink or? Well, Oh, the shading. I think someone else knows how to shade. Right, 3 points, 3. my name is Jude. I'm a sophomore, and I got a little sponge thing. You know what that's for? You know what that's for? You got it, right? So now that you know that, we know how many points. I give it a 4. A 4, all right, you got a 4, all right, what do you got? My name's Nan. I have a female deodorant bar. I guess I give it How do you know it's female? Because it's a secret on it. Oh, all right. And I guess I give it a 4. A 4, all right, so 4, 8, and 3 got 11, right? I'm Justin. I got hairstyling moves. Nice, all right. I'll probably give it a 3. A 3, all right. So we got 11, and 3 got 14. I have Vaseline. Okay. So you have plenty of time to think about what to do. Give it a 10. Give it a 10. Vaseline is always a very popular item here. All right, so we have 14 to 24, right? I'm Emma. I have an 8-pack of crayons. Nice, okay. Probably give it an 8. All right, that's pretty high. You got what you wanted almost, right? So that's 24 and 8. Very cute, right? I'm Jordan, and I got Anarchy Body Spray. Very I'd cool. probably give it a 5. All right, 5. Anarchy Body Spray. This is probably men, I suppose, right? All right. So keeping score 32, 37, right? I'm Raven, and I have men's shaving cream. Oh, he wanted some shaving cream over there. Right. So what do you got? A 2. A 2. All right. So it's not completely useless, right? All right. So what was very good, right? My name is Radisa. I got some men's boxers. Nice. And they're Christmas, by the way. With tools. Yeah. I bought it. They want to see. Oh, I never priced it. That's how you know how much I spent on it. I give it a 2. All right, a 2, not really useless. And what's the score? 41.
I'm Melissa, and I got little gift bags. Okay. It says love. Yeah, it does say love, right? I gave it a 6 because Valentine's Day is coming. It's better when you get something that says love, but you can give it to someone. All right, so here's what the tally was. 47. So here's what I want you guys to do. I'm going to give you 30 seconds so you can trade your gift with someone else so you can get something better. All right? I'm going to give you 30 seconds so you can get rid of what you have, particularly those who give both numbers, and then I'll ask you again. Describe what you want. All right, 14. All right, that's pretty high. 37. I'm Raven, and By the way. All right, so here's what the total. 30 seconds straight, so you can get rid of what you have, particularly those who give both numbers, and then I'll ask you again. All right, so go for it. One of the things we're going to try to talk about. Caraca, tá difícil aqui. 30 seconds straight, so you can get rid of what. Plenty of chances out there. The guy with a pink racer got rid of it, right? And you got the boxing shorts. That's good. And you just keep the Vaseline. So here's what we're going to do. I'm going to ask you again what number you give to the thing you have now, right? And I'm going to keep track of this. Here we go. I got the pink razor. Nice. 10. All right, very good. I got a purple spongy thing. I give it. All right. I'm glad that this is called that's why I call it too, spongy things. That's why I decided to give this so I can know how we call it, right? All right, so it was a 10, 10, 20. I have the styling moves, and I'll give it a 6. All right, so we got 26. I took the deodorant and I gave it a 6. That's 6, it's more better than 4, so we got 26, 32. All right. I kept the crayons and I'd still give them an 8. That's good. You maybe think they're even more valuable, right? Because you end up with them. So 32, 38, no, 40. I still got Vaseline, and I'll still give it a 10. Okay, good for you. Good for you. All right. And you got plenty of time. And you have more time to think what to do with it, right? All right. I got a shaving cream, and I'll give it a 9. All right, so we got 49, I think, so far. I got the Axe body spray, and I'll give it a 7. 59? Wow. Okay, 59. You got a 7? Okay. 63. I got the mistletoe boxes. And Nice. And yeah, door clears. Yes. I give it a 7. All right, very 7. All right. Particularly you use it around Christmas next year, right? So. I got the love gift bags, and I'll give it a 10. All right, 10. How was that? 80. So without trade, how much was it? With trade, how much was it? 80. Okay, first economic principle, and this is all recreated here in kind of an amusing way, but it's important. Trade creates value. Trade creates value. That's one thing we learned in the class. Pessoal, é só para a gente poder ter uma... Acho que vocês conseguiram ver bem aí, apesar de eu ter acelerado o áudio, porque são 10 minutos de apresentação. E eu queria que vocês tivessem uma dimensão da importância que a gente tem que conceder dentro da análise econômica do direito a essa capacidade de negociação livre entre as pessoas, né? Fomentar essa negociação. Vocês vejam que num exemplo prático, obviamente simplificado, em condições controladas, né? Nós tivemos um experimento, né, em que pessoas podendo negociar entre si, chegando a acordos entre si, elas pularam de um nível de satisfação quando somando as notas que elas mesmas davam, né, aos seus pertences, de 47 para 80. Ou seja, elas dobraram o nível de satisfação ao poder realizar trocas. Vou deixar o link, na verdade isso é um curso de economia fechado. Eu não sei se eu vou conseguir esse vídeo de alguma forma para compartilhar. Posso até tentar. Mas a maioria não conseguiu entender, pessoal. Agora fiquei preocupado de ter ficado ruim para entender. Eu não consegui entender. Tava muito rápido. Tá. Puxa vida. Então, não adiantou nada. Perdemos 5 minutos. Eu vou explicar para vocês. O que o professor fez? Ele deu diversos objetos para as pessoas, tá? Para os alunos que estavam ali no palco. E as pessoas atribuíram uma nota. Você ganhou o quê? O cara lá, eu tô com barbeador rosa. Eu dou nota 5. O outro, eu ganhei um sabonete feminino. Dou nota 3. Um outro lá, até brincou, ganhou uma vaselina, dou nota 10. Aí uma menina, eu ganhei alguma coisa masculina, cuecas masculinas com estampa de Natal, dou nota 2. Então as pessoas foram atribuindo nota aos objetos que elas tinham em mãos naquele momento. E depois que ele terminou de pegar a nota que cada um atribuiu, ele somou essas notas e chegou ao número de 47. É como se nós estivéssemos valorizando naquele momento o preço de venda para cada um daqueles objetos. Então, se chegasse uma pessoa naquele momento e quisesse levar todos aqueles objetos daquelas pessoas, ele pagaria, por exemplo, R$47, $47 para comprar cada um daqueles objetos. Ok? O professor dá um tempo de 5 minutos para que eles possam interagir.
E depois desses 5 minutos, em que as pessoas tiveram oportunidade de realizar trocas entre si dos produtos que elas tinham, elas voltam para a fila e atribuem notas aos objetos que elas agora possuem. Então, o cara que estava com o barbeador rosa, por exemplo, ele encontrou com a menina que tinha cueca boxer de Natal e fez a troca. A partir do momento que a menina recebe o barbeador rosa, ela deu nota 10, se eu não me engano, e o rapaz deu nota 7. Antes as notas tinham sido 2 e 3. A partir do momento que eles puderam negociar, que eles puderam fazer trocas, que eles puderam empreender essa transação entre eles, eles criaram um bem-estar, eles criaram riqueza. Porque quando eles deram a nota novamente, o somatório passou para 80. Então, uma pessoa que tivesse chegado ali no segundo momento e quisesse levar todas as mercadorias, ele não pagaria 47, mas 80. O somatório de dinheiro que aquela sociedade composta pelas 10 pessoas teria, não seria de 47 dólares, seria de 80 dólares. O que mudou? As pessoas transacionaram entre si. As pessoas realizaram trocas entre si. Então, a análise econômica do direito, ela dá grande importância, quando ela olha para a ótica de contratos, para que os contratos permitam que as pessoas negociem entre si. Ou seja, o direito ele deve configurar os contratos de forma a que as pessoas tenham facilidade de negociar, de contratar entre si. Por quê? Porque ao fazer isso, elas estão enriquecendo, cada uma individualmente, e, consequentemente, enriquecendo a sociedade. O contrato ele tem um valor para a análise econômica do direito porque ele é uma forma poderosa de gerar riqueza. Ele é uma forma poderosa das pessoas realizarem negociações intertemporais. Ok? Então imaginem que na ausência, por exemplo, de um contrato, na ausência de uma garantia contratual, essa transação de exemplo que eu utilizei, que gerou um acréscimo de 400 mil reais para a sociedade, que não é diferente da dinâmica que eu mostrei agora, ela não aconteceria, ok? Beleza? Quem falou comigo foi a Beatriz, eu acho. Beatriz, ficou mais claro explicando e relacionando com o que a gente falou até agora? Sim, professor. Beleza. Pessoal, alguém ficou com dúvida dentro dessa explicação? Posso prosseguir? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Beleza, então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui que o mouse saiu do... E a análise econômica do direito, ela começa a olhar com cuidado para os contratos quando ela percebe justamente essa característica, né, de geração de eficiência econômica e quando ela aplica o conceito de Ronald Coase dos custos de transação para dentro da ótica dos contratos. Ou seja, há elementos, há características do ambiente, há determinadas práticas culturais, há características inerentes a determinadas negociações que impedem as pessoas ou dificultam as pessoas a realizarem negociações. Então, da mesma forma que nós falamos dos direitos de propriedade, que para fins da análise econômica do direito, por exemplo, quando existe um conflito de um direito de propriedade com outro, não interessa muito quem tem razão, interessa a saída mais eficiente do ponto de vista econômico. Interessa a saída que vai gerar a maior eficiência econômica, vai gerar o maior excedente de bem-estar para a sociedade. Ok? Vocês lembram disso, né? Quando nós falamos da análise econômica dos direitos de propriedade. Se existe uma fábrica poluindo e está atrapalhando, por exemplo, uma fazenda ao lado dela, eu não quero saber, análise econômica do direito, quem tem razão nessa disputa. Se essas pessoas souberem exatamente se há direito de propriedade, existe direito de propriedade entre os dois, se elas puderem negociar e se elas puderem chegar a um acordo que seja cumprido a partir daquela negociação, a saída que elas vão tomar, ambas os participantes negociando, não interessa para o direito se a poluição da fábrica começou ou se o problema foi a fazenda que se instalou depois, isso não interessa. Interessa a saída mais eficiente do ponto de vista econômico. E quando as pessoas podem negociar entre si com os seus direitos de propriedade, essa saída tende a ser mais eficiente. Então, no direito de propriedade, nós falamos que
O direito, ele deve estruturar os direitos de propriedade e estruturar os conflitos envolvendo o direito de propriedade de forma a que as pessoas possam cooperar dentro de um conflito e chegar a uma solução eficiente. Não é muito diferente da análise econômica do direito na ótica do contrato. A análise econômica do direito, na ótica do contrato, ela diz o seguinte, olha, a análise econômica diz o seguinte para o direito. Existem situações como a insegurança temporal que precisam de uma garantia de cumprimento, precisam de uma proteção. Você deve fornecer previsibilidade para que as pessoas possam contratar entre si, possam negociar entre si, para esse tipo de negociação que se dá ao longo do tempo embute determinadas inseguranças. Direito, você deve conceder à sociedade instrumentos, regulamentos que façam a disciplina de determinadas relações de compra e venda para que as pessoas tenham garantia do seu cumprimento. Você deve estabelecer determinados parâmetros que reduzam os ruídos, os custos de transação que as pessoas enfrentam ao negociar. Por exemplo, imaginem que vocês estejam comprando um carro e que esse carro... Aliás, não vou falar que vocês estejam comprando carro. Imagine uma negociação de um carro em que o vendedor, tendo mais informações que o comprador a respeito do veículo, ele venda um carro para esse comprador que daqui a 2 meses ele sabe que vai bater o motor. Tem um problema que daqui a 2 meses vai aparecer. Se as pessoas desconfiarem ou se esse tipo de transação começa a acontecer com muita frequência na sociedade, as pessoas vão antecipar o seu movimento, porque nós somos seres racionais, nós não esperamos acontecer as coisas para que possamos reagir, nós nos antecipamos às possibilidades que podem surgir de um determinado resultado. E se eu acho, por exemplo, que se eu comprar um carro usado, eu posso vir a ter um problema e ficar na mão, eu simplesmente não vou comprar um carro usado, certo? Então, se dentro de uma negociação que exista, né, uma possibilidade do vendedor passar a perna no comprador, essa possibilidade é muito grande e não há remédio jurídico para isso, a tendência é que aquele tipo de negociação não ocorra. E a análise econômica do direito não está interessado se o cara que está vendendo é um crápula ou não. Ele está interessado que aquela negociação aconteça para gerar bem-estar para a sociedade. A análise econômica do direito está interessada de que aquela relação ocorra para que haja um excedente de bem-estar na sociedade. Então, a análise econômica do direito pode chegar para o direito e falar o seguinte: olha, existe um problema de assimetria de informações nesse tipo de mercado, o mercado de comércio de carros usados. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na legislação um tipo de garantia para que toda venda de carro usado tenha 3 meses de garantia para o comprador. Ao incluir isso na legislação, aquele país fornece previsibilidade, fornece garantias para quem está comprando um carro, de que se houver um problema iminente, se aquele carro for uma bomba, ele vai ter o seu dinheiro de volta, ou vai ser indenizado por isso. Quer dizer, ele vai ter algum tipo de garantia, vai ter algum tipo de salvaguarda do Estado, né, para que aquela negociação não fique por isso mesmo. Então, isso estimula as pessoas que passam a ter mais previsibilidade a contratar, a realizar cada vez mais negócios. Por outro lado, se o direito ele exagera naquela dose do remédio e ele fornece uma garantia, por exemplo, então quer dizer que há problemas de compradores e vendedores, há problema de vendedores vendendo carros que estejam com problemas, né, antecipados, isso é um problema para a sociedade. Então eu vou colocar uma garantia de 24 meses. Pela ótica do vendedor, uma garantia de 24 meses é excessivamente longa. Então pode não ser interessante para o vendedor realizar aquela negociação. Se antes o comprador não se sentia confortável porque ele poderia comprar um veículo que estava com um problema iminente, se o direito exagera na dose do remédio e fornece uma garantia muito longa, pode ser que o vendedor não se sinta confortável, não se sinta seguro de realizar uma transação.
Imaginem que se a partir do momento que aquele professor na dinâmica entregou o objeto para cada um dos alunos, ele não permitisse negociação, a sociedade teria ficado estagnada com aquela riqueza de $47, com aquele nível de satisfação de 47 pontos atribuídos quando nós consideramos o somatório da sociedade. Mas, a partir do momento que ele incentiva e permite essa negociação, as pessoas conseguem enriquecer. Então, existe por parte do Estado, existe por parte do direito, intervenções que melhoram, que incentivam pessoas a negociar entre si e, consequentemente, incentivam pessoas a realizar negócios que vão gerar esse aumento de satisfação. Dois componentes extremamente importantes que vão fazer com que as pessoas negociem entre si, vão fazer com que as pessoas tenham incentivos a realizar contratos para a troca de bens, compra e venda de mercadorias, prestação de serviços, etc., tem a ver com o desenho do contrato, ou seja, quando eu mencionei para vocês que fornecer 3 meses ou 24 meses de garantia numa venda de um carro usado faz uma baita diferença em termos de incentivos ou desincentivos ao negócio, isso tem a ver com o desenho dos contratos, que seria basicamente a regulamentação. Meu Deus, cadê a caneta? A regulamentação a qual esses negócios estão sujeitos. Então, o desenho dos contratos significa as cláusulas, o regulamento, as regras gerais às quais estão sujeitos determinados tipos de contrato. Então, o direito ele deve cuidar para que o desenho dos contratos ele seja eficiente. E não há uma receita de bolo para que o desenho de contrato seja suficiente. Por exemplo, um contrato de 3 meses de garantia, uma obrigação de 3 meses de garantia, por exemplo, para um carro usado, pode ser algo adequado. A ausência de garantia pode ser inadequado. Uma garantia de 24 meses pode ser inadequado. Então, o desenho de um contrato, não existe uma receita de bolo, né? A gente deve buscar ferramentas para avaliar. As ferramentas podem ser teóricas, podem ser ferramentas econométricas, matemáticas, para avaliar quais seriam as melhores cláusulas, né? Para que a gente fomentasse negócios entre as pessoas. Um contrato de aluguel, o Estado ele deve embutir cláusulas excessivas, ele deve estabelecer o próprio Estado qual vai ser o fator de reajuste, ou esse aspecto ele deixa para as pessoas, ele pode estabelecer qual é o nível máximo de inadimplência ou o nível mínimo de inadimplência para que um contrato possa ser executado, uma ação de despejo possa ser executada. Então, ok, estamos falando aqui de aluguéis. Se o Estado deixar, por exemplo, sem tempo mínimo a inadimplência, será que na realidade as pessoas vão acabar antecipando um processo de despejo ou postergando um processo de despejo? Então não existe, na verdade, uma receita de bolo para que os contratos eles tenham uma melhor configuração. Tá? Existe, na verdade, uma série de experiências que faz com que determinados tipos de contratos sejam mais eficientes que outros. E outra característica fundamental da análise econômica no que tange aos contratos é justamente a garantia do seu cumprimento. Porque não adianta a gente ter um contrato super bem escrito, com cláusulas que façam as pessoas cooperarem entre si, se existir a possibilidade ou a expectativa dessas pessoas de que, havendo um problema, esse contrato ele deixará de ser cumprido, ou na impossibilidade de cumprimento desse contrato, a pessoa que deu causa ao não cumprimento vai sair impune.
né? Então, se essa pessoa não for obrigada a cumprir o contrato, ou ainda, se ela não for obrigada a indenizar a expectativa que havia pelo cumprimento de contrato, isso vai ser um grande desincentivo à contratação. Lembrem-se, dentro daquele exemplo lá do pintor e do seu contratante, se não houver a expectativa de alguém forçando esse pintor a realizar o seu trabalho, forçando o contratante a pagar pelo trabalho realizado, a tendência é que essas pessoas não contratem entre si. E aí, novamente, nós voltamos para aquele ciclo vicioso, né, de que não havendo incentivos à negociação, nós não teremos, consequentemente, a execução dessas negociações em grande escala na sociedade. Alguém puxou o microfone? Alguém puxou o microfone aí, pessoal, para falar? Não? Beleza. Então, o direito ele não pode se preocupar apenas em fornecer cláusulas que sejam eficientes para a contratação. Ele deve também se preocupar em ter como fundamento garantias de cumprimento de contrato, ok? Por exemplo, imaginem um contrato bancário, que é um setor extremamente regulado, que tenha uma série de obrigações, né, entre as partes, uma série de cláusulas que sejam obrigatórias, que estejam previstas na legislação para estarem constando num contrato, mas se uma das partes, por exemplo, o tomador de recurso não paga ao banco, o banco não consegue reaver esse dinheiro. Então imaginem que quando a gente pensa no sistema financeiro, né, as pessoas pagam taxas de juros, né, pelos seus contratos. E vamos supor que nós tenhamos, por exemplo, um nível de inadimplência de 20%. Ou seja, cada 100 contratos fechados, 20% ficam em atraso. Imaginem que para o banco, e que esses 20% aqui esses 20% de atraso causem uma perda para o banco aí de 2 milhões, mensais. Agora imaginem que para que esse banco possa se manter funcionando, ele não pode ter, né, na verdade, 2 milhões de prejuízo, ele precisa ter uma receita que compense isso. O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai aumentar as taxas de juros para aquelas pessoas que cumprem os seus contratos. Então, os 80% que pagam os seus contratos em dia, eles vão ter um aumento nos custos dos seus empréstimos. Consequentemente, se eu estou aumentando o preço de um determinado bem ou serviço, eu estou reduzindo a quantidade demandada daquele bem ou serviço. Se existe um aumento no custo dos empréstimos, eu, consequentemente, terei uma redução no nível de dinheiro emprestado. As pessoas não vão conseguir tomar emprestado como se a taxa fosse mais baixa, ok? Consequentemente, uma série de negócios deixa de ser realizado na sociedade, consequentemente, essa sociedade empobrece ou ela fica menos rica do que ela poderia ser na ausência dessa inadimplência tão alta, porque essa inadimplência joga, por exemplo, o custo do crédito mais para cima. Então, o cumprimento de contrato, ele não é só importante do ponto de vista individual, ele não é apenas uma reparação de uma eventual injustiça entre as partes, mas existe na preocupação da análise econômica do direito, quando falamos do cumprimento de contratos, da mensagem social que é passada para as outras pessoas, porque se a sociedade ela não tem confiança, né, na execução das cláusulas pactuadas entre particulares, consequentemente, ela vai ter cada vez menos incentivos para elas próprias decidirem cumprir, né, as suas obrigações, porque você não vai ter isso de forma disseminada acontecendo, né? O cumprimento de contratos, ele acaba não acontecendo de maneira disseminada na sociedade. Passando para o nosso encerramento, né,
avançando aqui para uma conceituação que vai tentar consolidar isso de maneira mais ampla. Esses dois autores, Zilberstein e Stein, esse outro eu não sei falar, Stein, talvez, Stein, não sei como pronuncia. Zilberstein, eu acho que é isso mesmo, que tem alguns autores famosos aqui no Brasil com esse sobrenome, né? Mas a teoria da escolha contratual prevê que os contratos poderão variar em termos de eficiência, conforme o seu desenho define incentivos para os agentes atingirem objetivos pré-definidos. Então, como falamos anteriormente, não existe uma receita de bolo e não existe, né, algo específico que seja recomendado pela análise econômica do direito, senão perseguir a forma mais eficiente possível de desenhar o contrato e garantir o máximo possível o cumprimento ou a indenização pelo não cumprimento de determinados contratos. Mas existem diversos graus de eficiência econômica. Então pode ser que o Estado ele tenha uma boa legislação, por exemplo, na lei do aluguel, mas tenha uma legislação na área de planos de saúde que desencoraje a contratação ou a oferta de planos de saúde pelas empresas. Então, os contratos, eles variam em termos de eficiência econômica. E essa variação, ela tem muito a ver com o desenho que incentiva ou não a negociação, a geração de contratos, e com a capacidade de fazer cumprir os contratos que são firmados. Quando nós consolidamos dentro de um ambiente institucional, de um arcabouço jurídico, todas as eficiências promovidas ou ineficiências promovidas pelo direito, nós temos o arranjo institucional de um determinado país, ou seja, a organização institucional de um determinado país, que pode fomentar mais ou menos a negociação entre os seus habitantes, pode fomentar mais ou menos a capacidade deles contratarem entre si, consequentemente, pode fomentar mais ou menos a riqueza. Quando nós falamos, inclusive, de teoria institucional na primeira aula, eu mencionei que a teoria institucional nada mais era do que aquela big picture, né, que é o grande quadro formado pelas micro expressões do direito dentro da sociedade. E o contrato é uma dessas microexpressões, ainda que seja uma área bastante grande, ela é muito responsável pela configuração institucional de um país, incentivando ou desincentivando as transações econômicas, incentivando ou desincentivando a riqueza nos limites de uma determinada nação. Então, depende muito desse arranjo institucional, depende muito desse arranjo contratual, por exemplo, a gente analisar a riqueza de um determinado país, o sucesso de um determinado país. Podemos dizer, por exemplo, em linhas gerais, que o arranjo institucional na área de contratos nas nações desenvolvidas é superior ao arranjo de contratos no Brasil. Qual será que é o nosso problema? É a falta de cumprimento de contratos? Eu arriscaria dizer que sim. É um desenho equivocado em grande parte dos contratos? Talvez sim. Contratos que sejam extremamente onerosos para o consumidor em determinados casos, em outros casos extremamente onerosos para o produtor, e aí dependendo dessa configuração, se essa onerosidade está numa ponta ou outra, você vai gerar um desincentivo à contratação, desenhos equivocados, né? E aí a gente tem, por exemplo, as agências reguladoras, que normalmente cuidam das concessões públicas, muito responsáveis por propor melhorias regulatórias para que haja também um melhor andamento do ambiente de negócio, o papel do judiciário na execução pertinente, na execução a tempo, né, das demandas que são levadas até ele. Então, quando nós consolidamos a reunião dos desenhos contratuais propostos pela legislação brasileira, quando nós consolidamos o nível de eficiência do direito brasileiro em executar contratos ou em punir o descumprimento dos contratos, nós temos a contribuição da área contratual para um arranjo institucional, fomentando ou desincentivando a geração de riqueza. Na minha opinião, não há dúvida de que o atual arranjo institucional, embora a gente tenha avançado bastante, ele não é um dos grandes propulsores
de eficiência econômica não é um dos grandes propulsores de riqueza que nós temos no Brasil. Infelizmente, há uma excessiva judicialização de uma série de tipos de contrato, notadamente contratos de trabalho, contratos de consumidor, né? Contratos societários, por exemplo, existe uma excessividade de judicialização que pode refletir, por exemplo, uma baixa confiança no cumprimento desses contratos, ou que pode refletir um desenho equivocado que leva as pessoas a não entrarem em cooperação entre si para resolver um problema. Tá? Pessoal, assim como na turma da manhã, fui falando sem parar, tentei manter uma velocidade um pouco mais devagar, mas me preocupa que vocês... me preocupa saber se vocês acredito que estão entendendo o conteúdo, que entenderam o conteúdo ministrado. Como eu mencionei, a gente não vai fazer aquelas revisões. A aula foi... conseguiram acompanhar, conseguiram entender os conceitos que foram passados, essa conclusão, vocês acham que amarrou o tema de contratos ao que estamos vindo estudando, do que viemos estudando, na verdade, nas últimas aulas, desde aquela parte de eficiência econômica, falando de teoria institucional, análise econômica da propriedade. Me deem, por gentileza, um feedback no final da aula, já que vocês ficaram tão quietos ao longo da explicação. Mais um de cada vez para não embolar, por favor. Tá bacana, professor. Ficou bem claro. Beleza. Alguém mais quer dar o testemunho aí na aula? Só o vídeo mesmo que, pô, foi uma doideira, hein? Porque eu já não estava falando português, acelerado. Teve uma parte que você botou no final, depois voltou pro meio. Fiz uma cagada, bicho. Duas vezes, né? Apertei errado, nossa. Mas tá bom. Eu vou dar um jeito de... Se não tiver como compartilhar, eu tento baixar esse vídeo e disponibilizar para vocês esse trecho, porque é bem interessante essa dinâmica. É uma dinâmica que, inclusive, quando eu descobri o que eu queria ter feito em aula, mas já estava com a pandemia, já não consegui. Pessoal, mais alguém quer dar algum feedback? Alguém que não tem entendido plenamente tem uma sugestão para que a gente possa corrigir, ou está tudo bem? Essa aula aqui o senhor vai disponibilizar para a gente em breve, né? Vou disponibilizar em breve. Espero fazer isso até amanhã, inclusive. Já vou, terminando aqui, eu já vou baixar. Terminando as duas aulas, eu já vou baixar aqui a aula para poder fazer o upload para vocês. No YouTube. Show de bola. Beleza? Bom, pessoal, espero então me despedir de vocês na confiança de que o conteúdo ficou bem compreendido. Estou, de fato, um pouco preocupado. Porém, como vocês não manifestaram aí, não se manifestaram em contrário, vou dar a aula como encerrado. Eu já tirei aqui os prints para poder fazer a presença. Então, desejar a vocês aí uma boa semana e muita saúde para vocês e para a família. Tá certo, obrigado. Professor, Valeu, oi. a minha internet caiu algumas vezes, eu inclusive vou ter que assistir de novo por isso. Aí depois você confere se meu nome tá aí na lista. Porque caiu muitas vezes, não sei se apareceu aí eu entrando e saindo toda hora. Eu percebi. Mas está assim, está na presença, assim, está registrado aqui. Tá bom? Pessoal, então vou interromper a gravação aqui e vou finalizar, tá bom? Um abraço para vocês, boa semana. A piadinha do Vasco sempre tem que acontecer, né? O quê? A piadinha do Vasco sempre tem que acontecer, menina. Igual. O colega falou aí que tá caindo igual o Vasco. Sacanagem. Valeu. Valeu, pessoal.